E aí, gente, tudo bom? Vamos dar uma continuidade em Atos dos Apóstolos. Sem demorar, vamos lá. Capítulo 5 fala sobre Ananias e Safira. Vamos ver o que aconteceu com esses dois. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja como Pedro estava sendo grandiosamente usado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele falou com autoridade e já sabendo, o Espírito Santo revelando a Pedro, né, o que havia acontecido, né? E por isso que os fariseus e os saduceus e os escribas diziam que eles falavam como Jesus, né? Porque eles já estavam cheios do Espírito Santo. Eles não são iguais a Jesus, mas estão sendo semelhantes a Jesus, né? Porque nós devemos tentar ser o igual ao máximo, claro, mas ninguém vai ser igual, porque Jesus é totalmente perfeito. Mas quando ele ensinou aos seus discípulos e também a palavra de Deus diz o quê? Imitai-vos a Jesus, né? Como deve ser procedido, e enchei-vos do Espírito Santo. Então Pedro aqui estava cheio do Espírito Santo. Nisso, ele estava fazendo igual a Jesus, buscando o Espírito Santo cada vez mais para que ficasse cheio, né? É o que nós devemos fazer. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E com grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Gente, talvez, deixa eu dar uma pausa aqui, vocês digam assim, mas não era dele tudinho ele ia ofertar metade, ficar com metade? Se ele tivesse sido, claro, honesto, ter dito aos apóstolos, ter falado com Deus, não, Senhor, eu vou vender minha metade, a minha propriedade, vou doar metade, a metade eu vou precisar, vou ficar com... Ele não foi sincero, ele tentou enganar quem, gente? Ao Espírito Santo. É por isso que a palavra de Jesus, a palavra de Deus não mente, ela diz assim, ó, brincadeiras com o nome, ou qualquer outra coisa referente com o nome de Jesus é perdoado, com o nome de Deus é perdoado, mas com o nome do Espírito Santo não. E é morte na certa, sem salvação. E está aqui. A prova disso é Ananias, entendeu? Ele quis enganar quem? É o Espírito Santo que tudo vê. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Eles são onipresente, onisciente, onipotente, né? E aqui vamos dar uma continuidade para ver o que aconteceu mais. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Quer dizer, ela não sabia o que havia acontecido ainda com Ananias, seu esposo. E perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquele terreno? E ela respondeu, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e te levarão também a ti. Gente, que coisa seríssima isso. Seríssima. Isso é seríssimo. Aqui não tem brincadeira não com o Espírito Santo não. Não tem isso não. Tem que ser sincero com o Senhor, não tem que provar nada não, porque Deus já é a nossa essência, a nossa existência, né? O seu Espírito Santo está sobre todas as coisas, devemos honrá-lo, amá-lo, devemos respeitá-lo. Não tem como enganar Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não, gente, porque eles são oniscientes, onipresentes, onipotentes, isso é muito sério. E que nós devemos temer, mas temer assim, em adorar Ele, amá-lo, entendeu? Respeitá-lo, né? Sobreveio o 10. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. Quer dizer, Pedro conversava, o Espírito Santo dava chance de demonstrar o erro deles, né?
o porquê estaria acontecendo deles morrerem, expirarem, né? Porque eles desobedeceram. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-lhe morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado de seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. E cada vez mais eles eram respeitados, no caso assim, criam no que eles falavam do poder de Deus, né? E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Olha, gente, que maravilha! Veja só, por isso que Jesus disse assim, vocês farão muito mais do que eu. Né? Jesus, na humildade dele, como Deus, e falou assim, como pessoa quando estava na terra, disse, vocês não farão muito mais do que eu, porque até a sombra, as pessoas tinham tamanha fé em Deus, através da pregação que Pedro falava sobre Jesus, que até a sua sombra, eles queriam que a sombra passasse assim, gente. A sombra passasse assim, ó, pela pessoa, e a pessoa fosse curada. Maravilhoso, louvado seja Deus. Isso é o poder de Deus, poder de Deus. Ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhanças afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Aleluia, é coisa maravilhosa, isso é lindo, né, gente? Mas lembrando, Pedro e os apóstolos, os discípulos, não são santos de barro, não são santos, nada disso. Nós somos chamados santos porque somos filhos do Santo Deus Altíssimo. Aquele que busca santificar-se, em relação à santidade, santificar-se. Mas esse milagre não foi Pedro que fez, foi em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, toda majestade, toda adoração deve ser somente ao nosso Deus eterno, a mais ninguém. Ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho, ao nosso Deus Espírito Santo, que é um só, a trindade que a gente fala, né? Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão, seu testemunho perante o Sinédrio. Né? Eles estavam pregando anteriormente, né? Que a gente leu no vídeo anterior o capítulo, e vamos dar uma continuidade para ver como foi isso que aconteceu. Vamos relembrar ou vamos aprender quem está vendo pela primeira vez. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Mas os guardas, tendo lá ido, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas em pé às portas, mas abrindo-as a ninguém achamos dentro. Veja, gente, que milagre, que coisa maravilhosa, né? Os anjos foram lá abrir e mandaram eles saírem, simplesmente. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isso. Então chegou alguém e lhes anunciou: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo em pé a ensinar o povo. Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazidos, apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo:
Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Respondendo Pedro, os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha só, que obedece. Aí no Espírito Santo, Deus dá sempre a quem lhe obedece e a quem está em busca dele. Maravilhoso isso, né, gente? Continuemos. O conselho de Gamaliel. Ora, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. E prosseguiu: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens, porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Ele já está advertindo aqui o povo para ter cautela, né? Depois dele levantou-se Judas, o galileu, nos dias de recenseamento, e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Ele achando que ia desfazer, né, a obra que eles estavam fazendo, mas no fundo eu acho que ele já estava temendo, né? O conselho de Gamaliel já estava temendo fazer alguma coisa, né? E acontecer que eles fossem dispersos, mortos e tudo, porque ele estava vendo o que estava acontecendo com Pedro, né, e com os apóstolos que estavam continuando a pregar a palavra de Deus. Mas, aí é que mais ele diz, né? Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. Isso é um conselho, foi até sábio, né, o conselho. Concordaram, pois, com ele, tendo chamado os apóstolos, para aí ainda açoitaram-no e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Eles ainda açoitaram. Jesus já tinha alertado que eles passariam sofrimentos, açoites, não seriam presos ou mortos pela palavra de pregação do Evangelho da Salvação, mas que teria tudo em seu tempo, né? Deus estaria sempre os livrando das aflições. Mas aqui, para eles não se rebaixar, digamos assim, não reconhecerem, não darem o braço a torcer, como diz o ditado popular, aí eles fizeram o quê? Açoitaram os apóstolos e ainda para não perder, aí eles achando não perder a moral, que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Mas veja só, sabendo que Jesus, falar em nome de Jesus tem todo o poder, o nome de Jesus, né? E só para eles não perderem assim, o braço a torcer, porque eram pessoas de coração duro, aí fizeram isso, né, gente? Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio. E depois desse sofrimento soltaram, né? Lógico. Aí retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Que maravilha. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, ou Cristo, porque ninguém cala a boca dos cristãos, dos filhos de Deus, daquele que serve o Senhor Deus. Bom, gente, esse capítulo é maravilhoso. Temos 3 histórias que são distintas ao mesmo tempo, falando de algo extraordinário, né? Nós vimos sobre a atitude em relação ao Espírito Santo, né? E devemos sempre crer e ter respeito e nunca falar contra, né? Para não sofrer como Ananias e Safira. Vimos também eles atirados na prisão e que o Senhor mandou o anjo ir lá retirá-los. Por quê? Não era da permissão de Deus eles estarem presos. Simplesmente os homens fizeram isso, né? Conforme o coração voltado para o mal. Mas nem era autorizado por Deus eles estarem presos nesse momento. Que não era a hora deles serem presos ou mortos. Não era. Não. Até porque Jesus já passou por tudo. E aí ele determinou o anjo. O nosso Deus maravilhoso determinou os anjos, como diz, né? Aguardarem a vosso respeito, estarão sempre apostos a guardar, né?
Então é isso, gente. Ele mandou o anjo lá e o anjo foi lá e abriu as portas e foi embora. Os meninos foram pregar no templo, porque era momento de pregar, de espalhar o evangelho, de levar a salvação. E isso Deus tem cuidado, cuidou deles no tempo todo, tem cuidado de nós ainda hoje também, né? E na outra história nós vimos o conselho de Gamaliel, que também foi um conselho até para os próprios de si, né? Eu creio que Gamaliel tinha um pouco de tendência a acreditar mais em Deus, né? A ter fé em Jesus. Eu acredito que sim, porque senão ele não dava um conselho desse sábio, né? E ele deu realmente para que ele viu. Poxa, ele falou assim, na linguagem de hoje ele pensou, se eu concordar com isso, vai acabar todos nós morrendo, porque é o poder de Deus nesses homens, está trabalhando na vida desses homens. Então ele assim, ele refletiu, ele passou o seu conselho, como ele era, né? Lá do pessoal do conselho, né? Gamaliel, né? E aí era um doutor da lei, né? Todo mundo respeitava, ouvia ele, e aí foi se cautelosamente ele falou e acataram o que eles falaram, né? E foi maravilhoso isso. Então, assim, devemos analisar a Bíblia, devemos estudar, devemos... Gente, vocês vão ouvir sempre um barulho de uma sirene ou outra, porque, assim, a cidade aqui não é Nova York, mas tem muitas sirenes para cima e para baixo. Graças a Deus, eu acho que não é de bombeiro, né? Sempre passam a sirene de hospital, de penitenciária, essas coisas na avenida principal. Então, vocês vão sempre ouvir de fundo. É incontrolável, eu não consigo, né? Selar esses barulhos para vocês não ouvirem. Mas, enfim, que vocês possam ver que é uma bênção estudar, né? A palavra de Deus, ler, analisar. A Bíblia é maravilhosa para nos ensinar. Ela, como eu digo sempre, ela tem tudo, né? Para nos ensinar todos os assuntos. E busca o Espírito Santo, ele te revela, ele te mostra, né? Ele é o nosso melhor amigo, ele é o que nos dá a respiração do dia a dia. Prova de que está aí na vida de Ananias e Safira, que ele é o nosso inspirar, tudo pertence a ele, certo, gente? Então, Deus os abençoe, abençoe sua família, continua comigo no canal, chama mais pessoas. E lembrando, vou colocar em breve aí, já a data pertinho, né, de eu colocar os videozinhos para ensinar aqueles que querem ler do zero, certo, gente? Pessoas que querem ler a Bíblia, se você conhece alguém, não tem tempo de ensinar, passa para ela esse canal, esse vídeo. Vai ser uma edição limitada, não é uma edição completa, não é uma edição, perdão, é uma edição limitada, não será uma edição que vai ser permanente, né? Eu não vou ficar ensinando todo sempre mais, eu vou ensinar de uma forma, vai ficar gravado nas playlists, vou ensinar de uma forma que as pessoas vão sempre poder ler, reler, ver esses vídeos para que possam aprender a ler do zero. E isso serve, seja criança, até a idade anciã e velhinho, idosos e para jovem, adolescente, não tenha vergonha não, o importante é aprender a ler. Dá esse playlist de presente para alguém, ensina, mostra o canal, certo? E me ajuda também a divulgar a palavra do Senhor e a ensinar as pessoas, né? É o meu presente para vocês, certo, gente? Ensinar a ler, a escrever, certo? Para você poder pegar a Bíblia e quando ver a palavrinha aqui, saber ler e poder aprender a escrever seu nome, pelo menos. Porque de uma coisa é certa, se você já reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor, o seu nome está escrito no livro da vida, então vamos aprender a escrever aqui também na terra, que Deus nos dá essa chance, certo? Então, continua comigo de olho no canal, que vai vir essa novidade aí, certo? Do ABC Dija. Deus te abençoe, prazer estar aqui com vocês, maravilha. Beijinho.